Cássio Nunes Marques toma posse hoje na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ter 2 anos à frente da corte que vai organizar, fiscalizar e julgar o 3º round nacional de lulismo contra bolsonarismo. A primeira coisa que pode vir à mente sobre Cássio é que ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro. O nome chegou ao então presidente pelas mãos dos senadores Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira. Ele votou alinhado às pautas bolsonaristas um bom par de vezes. Agora, esse mesmo Cássio vai presidir a eleição em que Flávio Bolsonaro é pré-candidato ao Planalto e Ciro Nogueira quase foi vice. É natural que a outra metade da população desconfie de cara. Mas vale parar um segundo antes de deixar essa sombra dominar o debate. Toda indicação ao Supremo é política. Tem sido cada vez mais. Mas a trajetória de Cássio é bipartidária. Ele chegou ao TRF1 nomeado por Dilma Rousseff em 2011. É próximo do conterrâneo Wellington Dias, hoje ministro de Lula, e ele é próximo também de Jorge Messias, AGU de Lula. Em 2025, o presidente Lula telefonou pessoalmente para Cássio num gesto de deferência ao confirmar uma indicação ao STJ apoiada pelo ministro. Indicação essa que, diga-se, derrotou o preferido de Gilmar Mendes, numa demonstração de força política do Cássio. Lula vai à posse de Cássio Nunes hoje à noite, no TSE. Ao seguir o protocolo, o novo presidente da Corte Eleitoral convidou todos os ex-presidentes, incluindo Bolsonaro e Fernando Collor, ambos presos. Isso porque, sim, Cássio foi indicado politicamente para o cargo de ministro do Supremo, assim como todos os seus colegas, mas diferentemente de André Mendonça ou Flávio Dino, por exemplo, para usar 2 exemplos, a sua articulação para chegar lá é menos ideológica e mais essencialmente política mesmo, no sentido de alguém que teria poucas chances de chegar tão longe, mas que usou do seu talento de articulador e do seu imenso desejo de crescer na vida para ascender. Entre as 2 indicações de Bolsonaro, Cássio é claramente o magistrado com a carreira acadêmica mais frágil. Seu currículo teve problemas documentados na sabatina de 2020. Ele apresentava um curso de pós-graduação de poucos dias, que a Universidade Espanhola nem reconhecia como tal. Uma dissertação de mestrado que foi questionada por conter trechos copiados de outro jurista. Não era um látis de jurista, assim, vistoso, né? Mas quem acompanha a sua atuação de perto desde então, diz que ele tem demonstrado capacidade técnica para ocupar a cadeira que ocupa. Então, diante de que Cássio Nunes Marques estamos neste ano eleitoral em que ele conduzirá a justiça responsável por garantir que a competição seja justa, isonômica e democrática? Esse será o primeiro grande teste de Cássio, que nunca protagonizou nenhum grande caso no Supremo Tribunal Federal. E uma das características principais do ministro pode ser seu maior trunfo e sua maior fraqueza. Pode parecer contraintuitivo para o campo não bolsonarista, mas, por um lado, talvez Cássio seja atualmente o nome mais apropriado para a função de presidente do TSE. Pense em Cássio Nunes Marques como um político do centrão, não no sentido fisiológico e vil do termo, mas porque ele é capaz de navegar na polarização sem agravá-la. Esse tende a ser um ativo em eleições tão disputadas. Comparando com seus 2 antecessores, Cássio não é Alexandre de Moraes. Também não é Carmen Lúcia. É um 3º tipo de presidente do TSE. Carmen Lúcia tinha um estilo presidencialista, mais centralizador. Ela é dona de pautas próprias e importantes, como a defesa da diversidade, de gênero, de raça e da democracia. Cássio não dá sinais de que vai retroceder nessas pautas, mas também não indica que vai empunhá-las como uma bandeira. Alexandre de Moraes foi mais do palco, em parte porque foi chamado a isso, mas também por sua personalidade. Ele usava a autoridade publicamente, demarcava território quando desafiado,
e não precisava fazer isso 2 vezes. Usando uma analogia bem visual, Xandão é da marreta, Cássio é do martelinho de ouro. Resolve por dentro, pela articulação que não aparece tanto nos jornais. Ele promove festas e jantares regados a música e conversa, onde faz os lados se entenderem. É o tipo de transparência que se espera de relações republicanas? Provavelmente não. Mas também é parte, sim, de como se constroem as relações em Brasília e em tudo que é capital do mundo, tá? Então, analisando friamente, depois de uma sequência de eleições tão tumultuadas, tão polarizadas, um regente do processo eleitoral que saiba transitar entre os campos políticos sem canalizar as atenções e com possibilidade de diálogo com ambos, é bem-vindo. Mas e os pontos fracos de Cássio Nunes Marques? Vamos falar deles? Então fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Caso você não tenha visto, eu te convido a assistir aqui no YouTube o compacto com os melhores momentos da entrevista que eu fiz com José Dirceu, o ícone da esquerda há 60 anos e que está de volta à disputa eleitoral. A íntegra do papo está no streaming do Meio, que é exclusivo para assinantes premium. Foi 1h20 de conversa sobre muitos assuntos, de caso Master à Ucrânia, passando por reforma política. Então, assine o Meio e tenha acesso a esse e outros conteúdos exclusivos e especiais. São só R$15 por mês. Bom, já vamos tirar da frente o caso Master, que contamina absolutamente tudo em Brasília atualmente. O filho do Cássio, o Kevin, recebeu de uma consultoria ligada ao Master valores desproporcionais aos seus 2 anos de advocacia, coisa de R$300 mil, e isso ainda está por ser esclarecido. O vice de Cássio no TSE é André Mendonça, relator do caso Master. Eles não são siameses, não votam 100% alinhados, mas é justo supor que, se o caso Master atropelar Cássio, Mendonça cresce na vice. Tirando a condicional Master do caminho, Cássio Nunes Marques tem um histórico no STF que precisa ser lido com cuidado. Nos primeiros 2 anos, uma série de votos e decisões individuais beneficiaram sistematicamente o campo bolsonarista. Ele flexibilizou a lei da ficha limpa, colocou empecilhos à vacinação obrigatória, ficando isolado no plenário, defendeu o decreto de Bolsonaro sobre educação especial, derrubado por 9-2, liberou pesca de arrasto, e Bolsonaro comemorou publicamente, usou pedidos de vista para interromper julgamentos sobre decretos de armas e o direito do presidente de bloquear seguidores nas redes. O próprio Bolsonaro descreveu a estratégia numa live, abre aspas, ele está empatando esse jogo, hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo, fecha aspas. Em 2022, Cássio derrubou individualmente a cassação do deputado Francisquini, que havia divulgado fake news sobre fraude nas urnas no dia da eleição. A segunda turma reverteu a decisão por 3-2. Em 2023, Cássio suspendeu a quebra de sigilos do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, investigado por ter ordenado os bloqueios ilegais de rodovias no Nordeste no segundo turno de 2022. E marcou o julgamento para depois do encerramento da CPMI do 8 de janeiro. Em março deste ano, Cássio foi o único ministro do TSE a votar contra a inelegibilidade de Cláudio Castro, governador bolsonarista do Rio, condenado por abuso de poder. O placar, 4-1. Mas vamos ser diligentes aqui também, porque pedidos de vista e votos divergentes são instrumentos legítimos. Garantismo é uma posição jurídica defensável e coerente com o perfil que Cássio construiu no TRF1. Só que o fato de que o padrão aparece quando o placar ameaça ser desfavorável ao campo bolsonarista e de que o próprio beneficiário descreveu o mecanismo em público, levanta suspeitas. A essa altura, Cássio vai ter de demonstrar muita firmeza nas suas decisões se quiser ser encarado como mais do que um ministro bolsonarista.
O desafio de Cássio não é pequeno. O campo que o patrocinou no Supremo vem deslegitimando as urnas e o processo eleitoral há anos. E Bolsonaro está preso por tentar um golpe de Estado. Parte do parque de urnas eletrônicas em uso tem mais de 10 anos, algumas datam de 2013. Cássio já anunciou um pente fino nos equipamentos e um teste público após sua posse, o que é um gesto de transparência relevante numa eleição em que a credibilidade das urnas vai ser testada antes mesmo do primeiro voto. Vindo dele, isso pode ter outro peso, e ele já vem declarando que quer assegurar o público de que as urnas são confiáveis. Mas o maior desafio tecnológico está nas redes, no uso da inteligência artificial e no ecossistema de desinformação que chega a 2026 muito mais sofisticado do que estava em 2022. O TSE já aprovou resoluções tentando atacar alguns desses problemas. Algumas dessas resoluções foram relatadas pelo próprio Cássio, que, segundo eu apurei, foi muito habilidoso ao acatar sugestões que alguns duvidavam que ele acataria. A aposta de Cássio é por menos intervenção e menos uso do papel de polícia do TSE. Veja, comedimento de magistrado é algo que boa parte da sociedade brasileira vem pedindo, mas isso não pode vir às custas do processo eleitoral democrático. O poder de polícia existe justamente para o TSE agir antes que o dano se consolide. Flávio Bolsonaro precisa se vender como moderado para sua candidatura chegar ao segundo turno. A narrativa de fraude e perseguição afasta o centro. Então, ele já recuou retoricamente sobre as urnas. Disse que o risco de fraude é quase zero após as medidas implementadas pelo TSE com as Forças Armadas. Mas isso pode mudar se Lula abrir uma vantagem nas pesquisas, por exemplo. E a infraestrutura de desinformação não precisa de autorização dos candidatos para funcionar. Cássio vai ter de lidar com esse ecossistema, mesmo que Flávio se comporte bem. E principalmente se ele mudar a sua retórica. Ele vai ter a firmeza para isso? Os apoios que construiu nas festas em que até Edson Fachin canta de vez em quando, serão suficientes para ele ser duro se precisar? O teste de Cássio começa hoje. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes Premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.